Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui mais uma vez, mais um dia, para juntos a gente possa meditar um pouco na palavra de Deus, possa refletir um pouco na palavra do Senhor, né? E para que as nossas vidas venham a ser edificadas perante a palavra de Deus. Estou aqui com a minha Bíblia, amém? E hoje, irmãos, vamos tratar de um assunto um pouco polêmico, né? Recentemente, alguns dias, um cantor gospel muito conhecido no meio cristão soltou deu uma entrevista através de um podcast, né? Na verdade, o qual ele foi convidado. Estou falando do irmão Kleber Lucas, cantor e compositor gospel, onde ele falou algo que chocou a muitos do meio cristão, né? Algo se referindo ao hino da harpa cristã, Algo Mais Que a Neve, né? E ali naquele podcast ele alegou uma suposta letra de racismo com os negros, né? Ali naquele hino, um hino que é bastante conhecido, que faz parte da harpa cristã. E ali, após ele dar essa entrevista, nesse podcast, viralizou, né? E pegou a muitos cristãos de surpresa por se tratar de uma pessoa que conhece da palavra de Deus, se tratar de uma pessoa que cresceu no meio evangélico, né? Na caminhada cristã, e isso nos surpreendeu. E a pergunta que fica será que realmente existe algo de verdade no que ele alegou? Ele alegou um suposto preconceito na letra desse hino, algo como se estivesse desmerecendo de quem é negro e favorecendo as pessoas que são brancas, enfim. Então foi uma acusação muito séria. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro aqui para todos que estão me assistindo que a intenção aqui desse vídeo não é atacar o cantor, não é atacar o irmão Kleber Lucas, muito pelo contrário. É uma pessoa que já compôs muitos hinos, que fez sucesso no mundo cristão, já compôs muitos hinos de letras bonitas, que eu mesmo já cantei na igreja os hinos dele. E aqui eu não quero atacar a pessoa dele, simplesmente quero abordar com vocês o que ele citou nesse podcast, nessa entrevista, né? Um possível lado racista na letra desse hino e um possível lado obscuro, digamos assim, entre aspas, né? Na letra desse hino, né? Então a minha intenção aqui é a gente refletir se há ou não preconceito, se há ou não uma letra racista nesse hino, né? Algo Mais Que a Neve, amém? Então vamos refletir aqui. E em primeiro lugar, antes de a gente tocar nesse assunto, se a letra desse hino está contida na palavra de Deus ou não, primeiramente eu gostaria de ler uma passagem, né? Aqui para os irmãos, que se encontra lá no livro de Mateus capítulo 18. Estou aqui com a minha Bíblia. Mateus capítulo 18, apenas o verso 7. Vou ler aqui o capítulo. Mateus capítulo 18, verso 7, né? Antes da gente entrar no tema. Que diz assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. A palavra aqui está dizendo o quê? Ai do mundo por causa dos escândalos, né? Porque é inevitável que o mundo cause escândalo, né? O mundo foi todo corrompido pelo pecado, né? Após
a queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Então o mundo foi corrompido pelo pecado. Então o mundo ele escandaliza, não é verdade? É isso que a palavra está dizendo aqui. Mas o que me chama a atenção é que esse versículo, o versículo 7, ele encerra dizendo assim, que ai do homem por quem o escândalo vier. Então, que o mundo escandaliza, nós já sabemos, né? Isso é inevitável. O mundo está corrompido. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ai do homem, né? Ou seja, está falando de mim, está falando de você, que está falando ai de nós se o escândalo vier através de nós. Então, foi basicamente o que aconteceu com a infelicidade da entrevista do Kleber Lucas no podcast. Ele fez uma acusação, né? E podendo trazer assim um escândalo por meio do povo cristão. Isso pode trazer um escândalo, isso escandaliza, porque coloca em xeque, em dúvida na cabeça das pessoas, principalmente pessoas que não têm o conhecimento total da Bíblia, de que não há verdade na palavra. Coloca em xeque a verdade na palavra de Deus, né? Isso causa escândalo. Isso é muito grave, isso é é algo que a gente deve pensar, é algo em que a gente deve refletir, a gente deve pensar muito bem no que a gente vai falar, no que a gente vai dizer, para que isso não venha causar escândalo. Porque isso causou escândalo na vida das pessoas. Isso causa, quando você age de uma forma, você fala palavras, né? Você comete algumas atitudes, que isso leva dúvida ao coração das pessoas, à mente das pessoas, sobre a palavra de Deus. Como é que Deus permite que componham um hino, que o louvem, mas ao mesmo tempo é racista com quem é negro? Isso é um total absurdo. Então, esses tipos de atitude que o irmão Kleber Lucas, o cantor Kleber Lucas, ele praticou, isso leva ao escândalo. É o que a Bíblia está dizendo aqui, né? Então, eu oro, em primeiro lugar, para que ele venha se arrepender do que ele falou, né? E infelizmente, muitos de nós estamos falhando, muitos de nós até conhecedores da palavra, como o próprio Kleber Lucas, conhecedor do Evangelho, né? Deixa que o diabo use a sua vida para dizer palavras profanas, cometer esses tipos de heresias. Que isso é uma heresia. É algo que você fala que causa escândalo nas pessoas. Quando gera a dúvida no coração das pessoas sobre o que está escrito na palavra de Deus, isso gera escândalo. E isso é muito perigoso. É um terreno muito perigoso. Amém, irmãos? Então, essa é a primeira reflexão que eu quero fazer aqui com você. Para a gente refletir, pensar bem no que a gente vai falar para as outras pessoas. Principalmente quando for algo relacionado à palavra de Deus, né? Porque se a gente não vigiar, a gente acaba colocando dúvida no coração das pessoas. E a gente está vivendo um tempo tão difícil. E se a gente não puder edificar, então a gente não deve escandalizar, né? Se você não puder edificar a vida de alguém, então não escandalize, né? A Bíblia fala que quem não ajunta, espalha, né? Quem não ajunta, está espalhando. Então, é basicamente isso, irmão. A gente devemos vigiar as nossas palavras, as nossas atitudes, devemos vigiar aonde a gente vai, né? Infelizmente, muitos cantores gospel, né? Muitos cristãos são convidados para participar de certos podcasts, entre aspas, né? Para dar entrevista, e ali se empolgam, e ali perde totalmente a direção do Espírito Santo, porque muitas vezes Deus não quer que você vá nesses lugares, né? Porque são pessoas que não são tementes a Deus, fazem perguntas de duplo sentido, e se a gente puder evitar, vigiar, até de ir nesses lugares, melhor ainda, amém? Mas a pergunta aqui não quer calar. A letra desse hino, Algo Mais Que a Neve, tem preconceito? Essa letra desse hino
Está descrito na Bíblia? Existe algo na Bíblia que fale a respeito da letra desse hino? Eu vou provar aos irmãos que sim, né, em duas passagens bíblicas de livros diferentes, né, provando que a letra desse hino é de total louvor ao Senhor. Não tem nada de racista na letra. Não existe nada de macabro, nada de que seja do diabo na letra desse hino. Muito pelo contrário, é um hino lindíssimo, é um hino edificante, é um hino que chama nós pecadores ao arrependimento. Amém? É um hino que chama nós pecadores ao arrependimento, a nos arrependermos, a nos limparmos do pecado. É isso que a letra do hino diz. E é uma letra que está composta, está aqui, ó, está aqui na palavra de Deus. E a primeira passagem que eu quero ler para os irmãos que comprovam isso, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, amém? Está no livro de Isaías, amém? Vou procurar aqui a passagem. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Procurando aqui a passagem para ler para os irmãos. Aqui encontrei, irmãos, Isaías capítulo 1, versículo 18, que diz assim, irmãos, presta atenção no que diz a palavra. Vinde então e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Amém? A lã é branca, né, irmãos? Então, a gente significa a mesma coisa. Então, a gente vê aqui que o que está composto nesse hino, algo mais que a neve, está dentro da palavra de Deus. Se encontra dentro da palavra de Deus. Então não tem nada de heresia, não tem nada de errado na letra desse hino. Amém? É um hino composto dentro da palavra de Deus. É um hino que, volto a dizer, louva ao Senhor. É um hino que nos puxa, nos leva ao arrependimento, né? Quando fala alvo mais que a neve, está falando de purificação, de santificação de nossas vidas, né? Não é que é branco a cor da pessoa, não. Você está falando de purificação, de santidade, de se limpar do pecado. Amém? É isso que a palavra de Deus está falando através desse hino. E se confirma aqui, ó, na Bíblia. Está escrito aqui, Isaías capítulo 1, versículo 18. Você que tiver sua Bíblia aí, você pode conferir. Isaías capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus confirma o que é dito no hino, o que é composto no hino, o que é cantado nesse hino. Amém? E a segunda passagem que eu quero ler para os irmãos aqui está lá no livro de Salmos. Amém? Vou ter a Bíblia aqui agora. Em nome de Jesus. Isso é fiel. Amém? Louvado seja Deus. Segunda passagem no livro de Salmos, viu? Salmos capítulo 51, o versículo 7. Olha só o que o rei Davi escreveu. Presta atenção. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Vou repetir para os irmãos. Salmos capítulo 51, verso 7. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia,
leia na sua Bíblia aí também. Amém? Vou repetir novamente. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, não há dúvida. Você que tiver dúvida no seu coração, se levantou alguma dúvida no seu coração, repreenda essa dúvida. Creia na palavra. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Não há dúvida na palavra do Senhor. A palavra de Deus ela é vida, é água que mata a nossa sede. Então, irmãos, não se deixe enganar por certas coisas que você ouve, mesmo que sejam de pessoas de Deus, que supostamente servem a Deus, né? Devemos vigiar e devemos analisar, porque infelizmente muitos cristãos, muitos que dizem que servem a Deus, estão sendo enganados pelo diabo, estão sendo manipulados pelo diabo, não estão vigiando, e Satanás está se aproveitando de pessoas que têm o conhecimento, como Kleber Lucas, para soltar palavras de heresias, palavras que não tem nenhum fundamento de verdade, palavras que podem levar outras pessoas fracas na fé a duvidarem do Senhor, a duvidarem do caráter de Deus. Então, irmãos, esse é um alerta que eu faço a cada um de vocês. Vigiem, prestem atenção no que vocês estão assistindo, prestem atenção no que vocês estão ouvindo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem coisas que geram escândalo. E se você não vigiar e você gerar um escândalo na vida de alguém, aquela pessoa pode cair, pode tropeçar. Tem pessoas que estão fracas na fé, muitas pessoas que estão começando na caminhada cristã. E quando essas pessoas são implantadas nelas dúvidas sobre o caráter, sobre a palavra de Deus, né? Sobre o que Deus significa para cada um de nós, né? Isso pode levar essa pessoa a cair, ao fracasso. Então devemos vigiar em nome de Jesus. Devemos vigiar, devemos ter cuidado também no que falamos, de qual forma agimos. Devemos ser exemplo, devemos ser luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então devemos ser luz na vida das pessoas, não trevas, né? Volto a dizer aqui, não estou atacando a pessoa do Kleber Lucas, não é isso. Apenas Deus tocou no meu coração de eu trazer essa reflexão, porque foi um tema que foi abordado, foi discutido, debatido aí nos últimos dias, né? Então eu senti no coração de trazer para vocês aqui no meu canal, né? Essa reflexão, tirar a dúvida do coração de vocês, né? E dizer o que eu quero dizer a vocês, que creiam na palavra do Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é água que mata a nossa sede, ela é o pão que mata a nossa fome. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Não há dúvidas na palavra do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo, ele certa vez disse que o amor das pessoas esfriariam, né? E a gente está vendo isso. A gente vê o amor das pessoas se esfriando, a maldade também aumentando bastante, e os escândalos estão surgindo, né? Então, irmãos, que vocês tirem toda dúvida dos seus corações, creiam cada vez mais na palavra de Deus. Não duvidem, não questionem, apenas creia na palavra do Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é soberano, né? E Ele tem planos para a vida de cada um de vocês aí que estão me assistindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então essa foi uma mensagem breve, uma reflexão simples, né? Não sou nenhum pregador, não tenho nenhum dom de pregação, mas estou aqui nessa terra e devo graças ao meu Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo,
né, que morreu por mim e morreu por você também. Então o que devemos fazer aqui é levar o Evangelho, levar a luz de Cristo às pessoas, porque só a luz de Cristo é quem tira toda dúvida, todo medo, toda insegurança. Então, através da minha vida, né, eu quero alcançar outras vidas para o Senhor Jesus Cristo. E assim, povo, todos nós um dia vamos povoar o céu, na nova cidade santa, na nova Jerusalém. Amém? Então, irmãos, quero agradecer a cada um de vocês que ficaram comigo aqui no vídeo até agora. Gostaria de fazer um pedido muito especial para cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que tiveram dúvida a respeito desse tema que foi abordado, né? Se é pecado ou não era esse hino, a letra desse hino. Então envie para mais pessoas. Peçam as pessoas para que se inscrevam no canal, para estar sempre por dentro dos vídeos que eu postar aqui. Estou sempre postando vídeos de oração, de reflexão da palavra, vídeos assim um pouco aleatórios, assim como esse que eu postei agora, né? Mas sempre vídeos com fundamentos aqui, ó, na palavra do Senhor, tá bom? Vídeos que possam tirar dúvidas de vocês e que edifiquem as suas vidas, amém? Eu agradeço a Deus por cada vida, pela vida de cada um de vocês que estão aqui comigo. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, tá bom? E compartilhe com um amigo, compartilhe no grupo da família, no grupo de amigos, compartilhe com outras pessoas. Seja também um canal de bênção na vida das pessoas. Se alimente da palavra de Deus, mas não retenham o conhecimento só para vocês. Compartilhe com as pessoas. Tenho certeza que esse vídeo, que essa reflexão que eu fiz aqui com vocês, essa dúvida que a gente tem agora na palavra de Deus, né? Ela quem tira toda dúvida. Então eu creio que esse vídeo que eu fiz aqui, com direção do Senhor, vai edificar muito a sua vida. Eu louvo a Deus por isso. Amém? Em nome de Jesus. Então quero agradecer. Fique todos com Deus. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.